Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dr. Rafael Cudo e eu estou passando aqui mais uma vez para a gente expandir um pouquinho mais a nossa consciência, para a gente poder conversar nesse início de semana e, claro, a gente poder desenvolver um pouquinho mais aquilo que a gente traz dentro de nós. Sejam muito bem-vindos. Olá, filhos de Deus, filhas de Deus. Olá, seres infinitos. Olá, águias. Olá para você. Olha só, eu estava aqui me preparando que hoje eu tenho um curso para ministrar daqui a pouquinho, um curso que eu vou falar sobre inteligência emocional. E olha só que providente, né? Olha só que interessante. Enquanto eu estava aqui me preparando, organizando o material, revisando, pensando o que é que eu iria falar para os meus alunos, que aliás, olha só que bênção, foram mais de 1.900 pessoas inscritas no curso. Como pode ser mais interessante? E aí, eu estava aqui pensando e comecei a acompanhar uma conversa que estava acontecendo em um dos grupos que eu participo, de algumas pessoas até mesmo discutindo em relação aos procedimentos médicos, em relação aos medicamentos, em relação à conduta, né, de todos os profissionais da área da saúde, nesse momento de pandemia, nesse momento de grande dificuldade que a gente está enfrentando. E eu não pude deixar de perceber que haviam muitos julgamentos, muitas críticas a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. Veja bem, é natural que isso aconteça, né? As pessoas estão assustadas, as pessoas estão com medo, as pessoas muitas vezes não sabem o que é ou o que vai ser, a gente não tem muita perspectiva até mesmo, porque é algo muito novo, sem qualquer precedente, nunca aconteceu algo assim na nossa sociedade antes. Então, por ser algo muito novo e que ninguém sabe o que é, claro, isso pode trazer um medo, uma apreensão, pode até trazer uma certa angústia, né, a muitas pessoas. Mas eu não pude deixar realmente de notar a maneira com que toda aquela movimentação, a maneira com que a conversa, a maneira com que as palavras eram selecionadas, ou então, quem sabe, talvez, né, a energia que tudo aquilo se criava. E eu comecei a refletir a respeito de tudo isso e cheguei a uma conclusão. A receita mágica, um remédio milagroso para Covid, para o coronavírus, e é isso que eu quero partilhar com vocês hoje. Queridos, realmente, eu creio que esse seja o melhor remédio hoje para você, para mim e para todos nós enfrentarmos essa pandemia, essa situação, esse vírus que está acontecendo aí à nossa volta. Só que olha só que legal, essa receita que eu quero trazer para vocês aqui agora não é apenas uma receita para trabalhar o vírus do corona, o vírus que está ameaçando a todos nós. É uma receita que vai ajudar a fortalecer muitas outras coisas, não apenas a nossa imunidade, e que também vai vir encontro a outros vírus que às vezes, pode ser até mais destrutivo do que o próprio coronavírus, que é o medo, o desespero, a angústia e às vezes até mesmo outros sentimentos que podem destruir estruturas fortes, preciosas, como família, amigos e outros tipos de relacionamento. Então vamos lá, vamos para a nossa receita? A nossa receita mágica? Primeiro de tudo, primeiro ingrediente, então anota aí com carinho, é fácil de fazer, talvez precise de um pouco de esforço, mas é fácil de fazer. Tenho certeza que todos esses ingredientes você tem aí. Basta você procurar direitinho, tenho certeza que você tem. Posso falar? Então vamos lá. Primeiro ingrediente da nossa receita, do nosso remédio milagroso para a gente enfrentar esse momento de pandemia. Primeiro ingrediente, a gente precisa de discernimento, uma dose de discernimento. Não precisa
regular no discernimento. Você coloca o quanto você tiver disponível. O discernimento ele vai ser muito útil para você poder ponderar o que é que eu devo falar, o que é que eu não devo falar, como eu devo me comportar, como eu não devo me comportar, o que é que eu posso passar para todas as pessoas, o que é que não. Porque às vezes tem coisas que a gente vai falar para outras pessoas e pode levar medo, pode levar preocupação excessiva. Às vezes eu posso espalhar palavras ou histórias, ou então compartilhar coisas de maneira desregrada, que às vezes pode não destruir a minha estrutura, mas às vezes pode trazer um conflito ou destruir a estrutura de outros. Como deixar uma mãe preocupada, como deixar um irmão distante preocupado, já que a gente não pode ficar muito próximo de todos. Será que é todas as informações que eu posso compartilhar? E isso inclui também compartilhar em internet, grupos familiares, no Facebook. Às vezes informações que a gente não apurou se são verdadeiras ou não, até mesmo coisas que acontecem conosco. Será que às vezes é saudável eu passar para frente? O discernimento ele vai ajudar muito também na questão da gente saber lidar com todas as pessoas. As pessoas pensam diferentes, as pessoas agem diferentes. Tem pessoas que vão se basear mais no que é comum. Tem pessoas que não, que já vão querer aquilo que é diferente. Tem pessoas que seguem apenas o que diz a ciência. Tem pessoas que já vão preferir seguir aquilo que elas percebem e sentem. Tudo bem, cada pessoa é livre para seguir o seu caminho, claro. Mas e aí? O nosso discernimento em como lidar com isso? Né? Como será que funciona? Será que eu devo passar por cima, atropelar, criticar? Será que eu devo falar, impor a minha realidade para que todos aceitem e acreditem? O discernimento ele vai cair perfeito para modular isso e ajustar a nossa questão de resistir ou então de administrar isso dentro de nós, certo? Discernimento. Coloque o tanto que você achar que deve. Aliás, tenha o discernimento de como usar o discernimento, talvez seja muito válido. O segundo ingrediente que a gente pode utilizar nessa nossa receita para lidar com o coronavírus é sabedoria. Sabedoria. A sabedoria ela vai vir para trazer um sabor diferente para essa nossa receita. Claro, aquilo que você escolher fazer, você precisa se sentir bem com o que você está fazendo. Mas não é só para você. É legal que a gente pense, tá, essa minha conduta é sábia, né? Ela vai trazer enriquecimento, crescimento, vai ser um sabor agradável a todos, certo? Então, a sabedoria, ela é um ingrediente que eu aconselho você colocar 2, 3 ou 5 pitadas. Eu geralmente gosto de colocar a sabedoria em tudo que eu faço. Tem um tempero mágico e ela casa com todas as coisas e dá simplesmente deixa tudo muito mais rico, tudo mais interessante. Você com certeza tem a sabedoria e se de repente estiver faltando um pouquinho a sabedoria aí dentro da sua casa, dentro de você, a gente geralmente encontra a sabedoria disponível nas pessoas mais velhas. Elas têm bastante, sabe? Às vezes a gente pode bater lá na porta, perguntar, escutar. Geralmente essas pessoas elas têm bastante sabedoria, elas emprestam, elas doam pra gente. E com prazer. Então, se de repente tiver faltando um pouco de sabedoria, às vezes falta mesmo. Sabe quantas vezes aconteceu na minha vida de eu não ter a sabedoria disponível naquele momento? Então, vale a pena. Pergunta para um vizinho, pergunta para a mãe, para o pai, para o avô. Você pode procurar talvez um profissional que entenda, né, daquela área que você está atuando, daquilo que você precisa saber. Às vezes uma pessoa que tem uma experiência maior, uma pessoa às vezes mais graduada, ou então uma pessoa com mais experiência de vida, né? Pode ser um pastor, um padre, uma pessoa que tenha uma palavra muito interessante para te oferecer. Eu tenho certeza que eles vão dividir com você essa sabedoria, eles vão te entregar em doses cavalares e você vai poder usar em todas as suas receitas. Olha, aqui fica a dica. A sabedoria, ela combina com tudo que a gente tiver que fazer. Vale a pena você colocar. E olha, não importa. Quanto mais você coloca, mais real o seu sabor da vida. Tá bom? A gente vai acrescentar, então, o discernimento, a sabedoria. A gente vai colocar também o equilíbrio emocional.
Equilíbrio emocional, geralmente a gente encontra ele quando a gente fica mais tranquilo. É verdade. Sabe? Se você estiver procurando as pressas, talvez fique mais difícil de encontrar. O que eu aconselho? Calma, respira e aí você vai encontrar o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, ele vai potencializar a eficácia do discernimento. Precisa colocar junto. Gente, é igual colocar, por exemplo, um leite quente, colocar o açúcar junto do fermento biológico, né? Quando a gente vai fazer pão, a gente precisa do açúcar, a gente precisa do leite morninho para que a gente consiga ativar o fermento. O equilíbrio emocional, ele vai sim ativar o discernimento. E olha que interessante, o discernimento ajuda o equilíbrio emocional. Então, esses dois ingredientes, eles têm que estar juntos. E olha que interessante, a soma deles também traz sabedoria. Olha que interessante, bacana, não é? Então, coloque o equilíbrio emocional. Tá difícil de achar o equilíbrio emocional? Então, calma, respira e acha aí dentro o seu ponto de equilíbrio e você coloca junto na sua receita que você vai ver que vai realmente funcionar muito bem. Aí você pode colocar mais algumas coisinhas que dá todo um sabor diferente e dá um punch na nossa receita. Você pode colocar respeito, né? O respeito, ele vai funcionar junto com o discernimento, né? E ele vai atuar com a eficácia do controle emocional. O respeito ele vai atuar, por exemplo, em você conseguir se relacionar com todas as demais pessoas, com todas as ideias contrárias. O respeito vai ajudar você a compreender que às vezes aquilo que você diz, ele pode ser não tão positivo a outras pessoas. Às vezes você tem boas intenções, você tem uma energia positiva dentro de você, mas a palavra que você usa, às vezes ela vai ser desrespeitosa a algumas outras pessoas. E aí a gente pergunta, foi sábio? Tá vendo? Então é legal a gente usar o respeito junto com tudo isso, porque daí a gente consegue harmonizar a nossa receita e aí fica fácil da gente digerir todas as coisas que estão sendo apresentadas para nós. E aí o último ingrediente que eu acho que esse a gente consegue daí ativar todos os demais e garantir a plenitude da nossa força, vitalidade, imunidade, a nossa sanidade para enfrentar esse momento de pandemia, que é o último ingrediente que esse você tem, eu tenho certeza que você tem, eu vou te ajudar a encontrar, olha só, é fé, sabe? Fé, creia, pega a sua fé, coloca nessa receita, mas coloca toda ela, de verdade. Tem gente que quando vai fazer essa receita, não coloca toda a fé. Coloca só a fé de palavra. Não coloca só a fé de palavra. Coloca a fé de palavra, coloca a fé de atitude, coloca a fé de sentimento, coloca a fé de verdade. Coloque a fé. Quando você colocar a fé na receita, você vai perceber que você não vai precisar nem mais misturar nada, porque ela mesma, quando você coloca ela já vai repousar sobre todos os outros ingredientes, deixando todos eles ainda mais forte e ativar tudo isso dentro de você. Essa receita, ela é tira e queda para você enfrentar esse momento de pandemia. A fé vai fazer você acreditar que tudo isso vai passar, que tudo isso é uma grande oportunidade para você crescer, para você evoluir, para você fazer muito melhor do que você é capaz. Você vai perceber que a fé, ela vai vir ativar dentro de você o seu amor próprio. Vai ativar em você a sua coragem. A fé vai vir ativar dentro de você a sua imunidade contra todas as coisas negativas, o medo, o desespero, a angústia, a ansiedade, o negativismo. Você vai ver que a fé vai vir também atuar de maneira agressiva contra o vírus da
crítica, do julgamento, da depreciação das pessoas que às vezes pensam diferente, das pessoas que agem diferente. A fé vai vir, vai fortalecer a sua estrutura do envolvimento, do respeito, do amor, da sabedoria, do discernimento, né? A fé vai vir realmente trazer todo esse renovo para você e isso vai colocar você num caminho de plena saúde para enfrentar tudo isso da melhor maneira, sabe? Mas olha só, é a fé de verdade, não pode ser apenas a fé de palavra, aquela que a gente diz, que manda mensagenzinha só para dizer que a gente tem fé. Não, é aquela fé de verdade. Se de repente você perceber que a tua fé tá pouca, né? Você fala, ah, fé, olha, eu tenho pouca fé, não vai dar para fazer a receita. Não, fica tranquila. A fé é igual aqueles fermentos naturais, sabe? Aquele kefir, não sei se você já viu. Ela se multiplica. É verdade, a fé se multiplica. Quando você colocar na sua receita, pode ter certeza, é só você esperar um pouquinho, ela vai começar a se multiplicar e crescer. É verdade, mas você tem que colocar a fé e acreditar que você pôs a fé. Quanto mais você acreditar que ela está lá, mais ela vai crescer, entendeu? Então, pode ter certeza, você tem ela aí dentro de você. Você tem. Coloca ela, certo? Então, essa é uma receita tira e queda para a gente poder enfrentar esse momento de pandemia e a gente poder levar tudo com grande leveza, com grande facilidade, a gente conseguir ter uma vida plena, aproveitar o melhor que a vida tem para oferecer, mesmo estando em quarentena, e tenha certeza que tudo vai ser melhor. Isso se você construir o melhor hoje. Você escolhe por isso? Porque acredite, queridos, a vida é um reflexo daquilo que você faz hoje, né? A vida é reflexo do que você traz dentro de você. E mais, a vida nada mais é do que fruto das suas criações. O que você está criando hoje? São coisas boas? Então, manda coisa boa para o universo, manda palavras de sabedoria, de crescimento, né? Mande palavras de entusiasmo. Vamos valorizar todas as pessoas, tudo de melhor que elas têm. Vamos valorizar todos os profissionais da área da saúde que estão aí. Também têm medo, eles também têm angústia, eles também querem fazer muito mais. Vamos valorizar nossa família, nossos amigos, vamos valorizar todos esses ingredientes que a gente pode usar sem medo para fazer a melhor receita, para a gente se curar e curar o mundo inteiro de tudo aquilo que está, às vezes, assolando a gente nesse momento. Porque acredite, a Covid talvez não seja o pior. O que será que você pode, talvez, alimentar nesse momento de Covid? Use essa receita que você vai ver que você vai simplesmente transformar o seu dia de hoje. E aí, isso é leve? Isso faz sentido para você? Então acredite, queridos, escolhas criam. Espalhe esse vídeo para quem você quiser, compartilhe, manda para seus amigos, curte a nossa página, que sempre a gente tem vídeos novos. E como sempre, e aí, isso é leve? Isso faz sentido para você? Então, bora ser um transformador de vidas. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. A gente se vê no nosso próximo vídeo.